e aí excluindo a estatal. A gente não vai falar de Petrobras. Eu gostaria de saber como que uma mudança na política pode afetar essas outras companhias menores, ou seja, o quanto elas são independentes da política de preço da Petrobras, quanto PetroRio, quanto PetroRecôncavo, quanto uma Enalta, outras companhias do setor de óleo e gás, elas podem se prejudicar, se beneficiar de uma mudança nessa política de preços a partir de abril, talvez a partir de março. A gente vai ter que, vai depender aí de o que vai acontecer na discussão dessa pauta, mas já está sobre discussão, já está sobre análise do governo, então como que isso poderia refletir positivo ou negativamente sobre essas companhias que são bem menores, só que do mesmo segmento? Depende do que vai ser feito, né? Muito se fala, por exemplo, de fazer que até era uma das propostas, ou já havia sido aviltado pelo atual presidente da Petrobras, defendido por ele, da criação, por exemplo, de um fundo que serviria como um colchão para aqueles momentos onde o preço do petróleo, por exemplo, subisse muito, e esse fundo, então, serviria aí para, digamos, subsidiar uma parte desse preço da paridade, né? Nesse caso, acredito que não faria tanta diferença se o fundo se prestasse de forma equânime para todo o setor. Inclusive, outro ponto que é importante a gente observar agora nos próximos comunicados é a destinação de proventos da Petrobras, cujo lucro poderia, eventualmente, parte do lucro servir a esse propósito, o que não seria também muito bem visto aos acionistas, que naturalmente prefeririam uma maior distribuição de dividendos, né, para o seu bolso. Mas, ao que tudo indica, pelas notícias que vem saindo, a Petrobras deve ainda pagar um bom provento, mas muito provavelmente uma parte menor de proventos em relação ao lucro do que a gente viu aí nos últimos trimestres, o que mesmo assim ainda dá um provento muito bom, mas parte do lucro provavelmente vai ser destinado, por exemplo, para investimentos, né? A empresa, por exemplo, já informou que pretende investir mais em energias renováveis, o que vai bastante aí em linha com o que outras gigantes de petróleo fizeram no exterior para virarem plataformas de energia e não apenas focadas no petróleo. Mas, de qualquer maneira, se esse preço de paridade mudar para alguma fórmula que não tivesse um fundo, digamos assim, que amparasse a todas, que não contemplasse todas as empresas, seria bastante prejudicial ao setor como um todo, na minha opinião. Agora, também nesse campo que a gente tem são especulações. A gente ainda não tem nada definido, nem mesmo uma proposta firme sendo votada. O que a gente tem claro, essas críticas, principalmente de alguns integrantes do Partido dos Trabalhadores. Semana passada a gente viu a Glaze, por exemplo, comentando que antes de reonerar os combustíveis, seria importante, na opinião dela, né, a discutir a fórmula de paridade. Ou seja, né, muito provavelmente querendo dizer, na minha interpretação, que uma vez que aumentasse os tributos, reonerasse, teria que se baixar, né, o preço com base aí numa quebra dessa paridade. Eu não acredito que isso vai ser o rumo a ser tomado 100%. Por exemplo, a gente já vê aí uma vitória provável do ministro da Fazenda, do Haddad, em relação à ala mais política do PT, que não desejava essa impopular reoneração, mas, ao que tudo indica, a gente vai ter a reoneração. Outro ponto é que hoje a gasolina está mais cara do que a fórmula indicaria, o que já deixa algum espaço para reduzir com a fórmula o preço cobrado, né? Então também teria uma certa compensação da reoneração, o que inclusive o ministro falou hoje para a mídia. Então, assim, eu acho que é muito claro, para quem é investidor da Petrobras, todos esses riscos estão de fato na mesa, né? Uma quebra
do preço, da paridade de preços internacionais, não sabemos de que forma será feito, como será feito, se será feito, quando, a reoneração, a distribuição de dividendos menor para uma parcela maior dos lucros ser reinvestido. Isso tudo são riscos no cenário, principalmente com o novo governo. Mas, por enquanto, a gente tem todas essas especulações que, inclusive, já jogam o preço da Petrobras muito para baixo, né? Comparado com as outras petrolíferas internacionais, ela já negocia com um desconto gigantesco, justamente por conta de todos esses riscos. Porém, não sabemos o que vai acontecer em termos de continuidade ou não da paridade de preços, e nem como seria feito isso, né? Se por meio de um fundo ou não. Então, ainda, enfim, o que eu diria para os investidores né, que calibrem o percentual que vocês têm, se vocês têm Petrobras, considerando que muitas coisas podem não ser favoráveis aí aos acionistas minoritários, né? Como, por exemplo, seria uma quebra da paridade de preços, mas, ao mesmo tempo, também é uma empresa que está negociando com um desconto muito, muito grande, onde muitos riscos já são descontados no preço da ação e cujo resultado deve vir muito forte na quarta-feira agora, e provavelmente dividendos muito fortes também, ainda que menores em termos de payout sobre o lucro.